63% achando que sim, 37% achando que não teve influência a saída do Felipão no ano que o Atlético Paranaense teve até aqui. Antes de ter, você precisa ser planejado, ser confiante, ser determinado. Servopa, 57 anos, o consórcio de quem realiza. Falamos do rubro-negro, agora vamos voltar a falar do Verdão, porque olha, tá dando o que falar e tá fervendo por lá os bastidores, Ale. Vamos lá, TT. Ontem teve uma reunião do Conselho do Coritiba, né? O Conselho da Associação do Coritiba, né? Ainda os conselheiros que estão por lá, no Conselho Deliberativo do clube, que quando acabar esse mês de dezembro, né? Agora já no começo do mês de dezembro, na verdade, a chapa que comandava o Coritiba administrativamente, que tinha o Glenn como presidente, vai deixar o comando do clube e o Conselho vai tocar as decisões da associação até a marcação das novas, até, né, a nova data das eleições, em que o Coritiba vai mudar o seu estatuto, pensando na questão da SAF, que não estava prevista, né? Não tinha essa previsão. E aí, essa reunião, que é uma reunião natural que aconteceu ontem à noite, uma reunião ordinária, então não foi chamada uma reunião para debater o tema, era uma reunião para debater assuntos da Associação do Coritiba, teve bastante confusão e teve também bastante ânimos exaltados, porque a entrevista do Amodeu e a chegada do Guto Ferreira causaram estranhamento e também causaram uma certa ira dos membros do Conselho do Coritiba. O Guto Ferreira, e eu trouxe ontem no nosso bate-pronto, inclusive trouxe a pergunta pro Amodeu na coletiva de ontem lá no Couto Pereira, não gostam, não tem uma boa relação com o Guto Ferreira, e aí relatos de casos antiprofissionais do Guto enquanto ele esteve técnico do Coritiba no final da temporada de 2022, de falta de foco, de não levar o trabalho tão a sério. Isso, relatos que vêm de dentro do Coritiba sobre o trabalho do Guto no ano passado. E aí foram levantados alguns argumentos nessa reunião de ontem. Para que trazer alguém que já não se quis no passado e um cara que, segundo vários membros do Conselho do Coritiba, não terá capacidade de ficar, mesmo que o clube suba de novo para a primeira divisão para jogar a elite do futebol brasileiro em 2025. Aí, falando que a janela do Guto foi bem ruim também, contratações, que o aproveitamento do Guto foi pior do que o Morínigo, vários pontos que foram colocados, inclusive foram colocados para a SAF do Coritiba. Os membros da associação colocaram esses pontos para a SAF do Coritiba, mas o próprio Amodeu respondeu ontem em coletiva que a SAF não pode falar sobre o que aconteceu antes da chegada da própria SAF, pode falar apenas da questão 2024 para frente, o trabalho com o Guto Ferreira, que foi o nome escolhido pela questão da experiência na Série B, pela questão também de já conhecer vários jogadores do elenco do Coritiba, enfim, poder fazer esse trabalho novamente aqui no Alto da Glória. E aí, antes de continuar esse assunto, a gente até tem mais algumas coisas para debater do Guto, eu vou colocar uma fala do Amodeu na coletiva de ontem, falando sobre a chegada do Guto Ferreira, e a gente continua no assunto. Quando a gente entra na escolha do professor Guto Ferreira, é importante dizer que a Série B é uma competição muito específica. Ela é uma competição completamente diferente da Série A. Eu sempre digo, Série A e Série B, os dois são futebol, mas são esportes completamente diferentes. Então, o perfil dos treinadores precisa ser, ou do treinador e do comandante, um comandante que conheça essa competição, que tenha experiência e sucesso nas jornadas que teve nessa competição, que conheça os atletas talhados para jogar essa competição, né? E nesse quesito, olhando o mercado como um todo, olhando a experiência que o professor Guto Ferreira também já vivenciou dentro do próprio Coritiba, né? Nós entendemos que ele é o nome indicado para este processo e para essa jornada que nós teremos em 2024 de Série B. Então, o processo de escolha, o processo de avaliação passa por esse contexto, pela especificidade do que é a Série B, da necessidade de formação de um elenco alinhado com as necessidades e as dificuldades que a competição indica, né? E com o perfil de conhecimento desse ambiente do novo comandante técnico da equipe.
Bom, falou sobre a questão dos futebols diferentes, né? Da Série A e da Série B, são o mesmo esporte, mas a mesma forma de esporte, mas assim, dois completamente diferentes, né? Na fala, o Amodeu. E aí tem outras questões, né? Inclusive eu perguntei a ele na coletiva ontem sobre o Guto ter falado, isso aí, informação dada no começo do ano passado do jornalista Jorge Nicola no seu canal no YouTube, falando que conversou com o Guto Ferreira e o Guto Ferreira afirmou pra ele que o Coritiba demitiu o Guto, que tinha contrato até o final deste ano, por conta da SAF, que foi uma escolha da SAF por ter um treinador estrangeiro, e logo depois o Coritiba fecha com o Antônio Oliveira. Então o Guto deu essa declaração, o empresário do Guto chegou a dar declarações também sobre a saída do Coritiba, problemas por questão da SAF, e aí a gente tem esses relatos de que a associação tem vários problemas também com o Guto, por questões de conselho, diretoria da associação do Coritiba, que não gostam do trabalho do técnico e não acham que ele deve ser o nome para 2024. A SAF do Coritiba está a par, mas definiu o nome, seguirá o trabalho. Inclusive, a associação hoje não tem poder nenhum, vamos relembrar, de decisão. Então, se a SAF define Felipe Dalck será o técnico do Coritiba, a associação fala não queremos o Felipe Dalck, problema da associação, porque quem manda é a SAF. Então a SAF definiu, a SAF seguirá com o projeto do Guto Ferreira. Inclusive o Guto teria dito que não houve problemas com a SAF, depois para membros da SAF do Coritiba nos bastidores, que os problemas dele tinham sido com a associação do Coritiba na sua demissão em 2022. Muito diz que me disse, né? Mas só que a questão é que o Guto está no Coritiba, chegará nessa semana, vai treinar o Coritiba nos últimos 2 jogos, já vai observar atletas para o ano que vem e será o treinador do Coritiba até o final de 2024, pelo menos contratualmente será o técnico do Coxa na Série B neste momento, chega para fazer esse trabalho. Antes de abrir para os outros pontos, acho que a gente deveria debater esse ponto do Guto, porque trouxe ontem já as questões do bastidor do Coritiba e ontem à noite mesmo acontece essa reunião do conselho e o bicho pegou lá, né? Pegou fogo a reunião e a associação não tá nada satisfeita com a chegada do Guto. Eu vou ler uma mensagem aqui pra te fazer uma pergunta que o Rodrigo Furtoso mandou. Os caras da associação mandaram o Guto embora e colocaram nas costas do investidor. Por isso que o empresário dele falou sobre a saída. De acordo com o Nicola, o Guto falou pra ele, isso tem vídeo. E você tem informação sobre isso? Também. Quem mandou o Guto embora? Que por conta do projeto da SAF, o Guto foi mandado embora porque o nome era outro. A informação que eu tenho é essa. Mas também que a associação do Coritiba não estava satisfeita com o trabalho do Guto. Perfeito. E outra situação que eu até bati ontem nessa tecla, que aqui mesmo nesse estúdio ouvimos da boca de dirigente que a contratação do Antônio Oliveira foi uma indicação do Bruno D'Ancona. Sim. Né? Então, por que o novo dono do Coritiba, que naquele momento nem sabia quem era, né? A torcida não sabia quem era no caso, estava nem a gente, né? Não, ninguém falamos sabia. Aqui no Bate Pronto disso em primeira mão em fevereiro. Quando surgiu o nome da Tricorp. Isso. Então, o Bruno D'Ancona indicou o Antônio Oliveira. Sim. Dono da Tricorp. Hoje, dono do Coritiba, indicou o Antônio Oliveira. Sendo que o Coritiba tinha um treinador que tinha um contrato até o final do ano de 2023. Então, assim, pra mim foi um erro no geral, porque o Guto, mesmo que não tenha sido tão satisfatório o trabalho dele, realmente o aproveitamento dele é pior que o do Morínigo. Só que tem que lembrar que o Morínigo teve muito mais tempo também, né? Sim, o Morínigo ficou 1 ano e meio no Coritiba, né? O Morínigo teve uma reta final de brasileiro, o Morínigo teve um paranaense muito fraco e depois uma Série B muito boa. E daí um início de Série A muito bom também. E o Guto vem e consegue salvar o time. O aproveitamento do Guto não é dos melhores, não é, né? Mas o Guto conseguiu fazer e cumprir o objetivo, que era permanecer na Série A. Para ser muito sincero, na minha humilde opinião, eu não traria de volta o Guto. Analisando trabalho, analisando bastidor internamente, bastidor à parte. Tá. Internamente que eu digo o campo mesmo, né? Dentro de campo, trabalho de treinamento, trabalho de jogo. Eu não traria o Guto Ferreira, né? Só que isso mostra que a SAF tá simplesmente perdida. Porque até perguntaram aqui, e aí, o que vocês acham também do Thiago Carpini? Seria uma boa opção pro Coxa? Pô, seria maravilhoso. Seria melhor, eu acho. E internamente ele era muito bem quisto. Também é verdade. Só que a valorização do Thiago Carpini agora com acesso com juventude,
A tendência é que se ele não permanecer no Juventude, ele pegue outro time da Série A. Sim. Ele não volte pra Série B. Ele não vai voltar pra Série B ano que vem. Então, por exemplo, seria muito mais fácil um Atlético da vida, como a gente comentou no último bloco, contratar o Carpini do que o Coritiba. Sim. Né? Mesmo que a proposta financeira seja boa. Se o Juventude perde pro Ceará na última rodada e não sobe, é outra história. Aí poderia ter vindo, outra história. Só que daí teria ficado também com o pipoqueiro, né? Pois é. É que o torcedor Pois é. nessa questão mais passional. Mas, então, e é natural que pra seja quem? assim. Pra torcida do Juventude, talvez? Pra torcida do Juventude. Você entendeu? Pra quem seria pipoqueiro? Claro. O cara foi vice-campeão com Água Santa do Paulista e pegou o Juventude na vice-lanterna. Não, eu creio assim que internamente é notório assim que as pessoas, quem trabalha dentro do futebol, né, quem faz análise de mercado, quem faz análise de desempenho, vai ter um entendimento muito melhor, muito diferenciado do que é de fato isso, né? O torcedor no geral e até a gente, muitas vezes, a gente acaba comentando muito resultado. Muito porque a gente não tá lá dentro, a gente não sabe como é o treinamento. Por exemplo, por que mandaram o Mourinho embora se os resultados não eram tão ruins? Porque talvez o treinamento não fosse tão bom. Porque talvez internamente já não funcionasse mais. Né? Por que o Guto não ficou? Não é só porque a SAF queria outra coisa também. Claro que teve isso aí. Só que internamente, o Ale mesmo falou ontem, a instituição não gosta do Guto. Sim, e ontem a reunião do conselho deixou isso claro. A associação não gosta. Tem a opinião aqui do Rodrigo Gomide. Sorte que o conselho omisso por décadas não apita mais nada. Além de omisso, sempre tiveram interesses pessoais e sempre atrapalharam o Coritiba. Mimimi pra tumultuar mais ainda. O Rodrigo sempre discorda de mim, mas nessa eu vou concordar com ele. Não acredito. Vou concordar muito com o Rodrigo Gomide, porque pra mim, falo isso há muito tempo, pra mim, grande câncer do futebol brasileiro sempre foi conselho deliberativo. E aí não é no Coritiba. Não é no Coritiba, é no futebol brasileiro. As equipes que têm instituição, porque é pra fazer barulho mesmo, não resolve nada, ninguém entende nada, porque são torcedores passionais e não profissionais do futebol. E a gente, que tá aí há um tempo já, a gente sabe que tinha muitos interesses pessoais por trás, né? Sempre teve. O Coritiba teve a votação dos associados, 95%, pouco mais, votaram que sim pra SAF. Exato. O Coritiba vendeu, por escolha própria, 90% do Coritiba, do capital do empresarial aprovado que pelos virou, sócios e pelo conselho. Aprovado pelos sócios e pelo conselho. Todo mundo sabia que a SAF, o Coritiba tem o poder de veto em questões institucionais. Sede não pode sair de Coritiba, o uniforme não pode ser rubro-negro, pode mudar. Tem várias questões ali de veto em questões que você vai mudar a característica, a identidade do clube. Só. Inclusive, a votação do novo escudo, que não entrou em vigência, mas foi aprovada também, foi antes. Sim. Foi antes da SAF. Então, já vendo um caminho provável... Na verdade, a SAF já participou. Sim, mas vendo um caminho provável que a SAF também gostaria. Sim. Como a gente falou em questão de contratações, por exemplo, que o Bruno D'Ancona estava a par. E foi feito em consenso antes de Amodeu e Arthur chegarem, algumas já com o Arthur, que estava, por exemplo, em Portugal, junto com o Glenn. Em janeiro. Final de janeiro, na contratação do Bruno Viana, por exemplo, e na tentativa do Erisson. Trouxemos aqui no Bate-Pronto ontem, se eu não me engano, nessa informação. Então, assim, todo mundo sabia que a SAF que manda, certo? Vai adiantar alguma coisa? Aconteceu tudo isso. Agora, se vai resultar numa mudança de posicionamento da SAF, eu, particularmente, acho muito difícil. O Guilherme Dantas diz, mas do que adianta contratar o Guto se no final da Série B vão mandar ele embora e contratar outro treinador para a Série A? O projeto não é a longo prazo? Quanto amadorismo? Rodrigo Furtoso diz aqui que os caras da associação mandaram o Guto embora e colocaram nas costas do investidor. Por isso que o empresário falou sobre a saída dele. Participando também com a gente por aqui, o Marcos Vinícius Gusso. Resumindo, a bagunça continua instaurada no Coritiba. E se continua assim, vai ser difícil crescer no futebol. A Mariana diz que acredita que pra Série B, preferiram o Guto pela experiência. Como subiu, não quis mais. Agora voltam atrás. Agora o motivo do Guto ter aceitado
Ela diz que não sabe. E o Zé Coritiba falando que já é uma relação desgastada entre Coritiba e Guto. Não foi bom o retorno dele. Falo isso mesmo gostando muito deste treinador. Tá dividido, né? Tá. E teve outra questão no conselho ontem que eu quero trazer com vocês aqui também, porque algumas falas do Amodeu também geraram debate na reunião de ontem do conselho. E aí, principalmente duas. Uma sobre a questão da situação em que a SAF pegou o Coritiba, e a segunda sobre a questão do estádio, em que o Amodeu, inclusive nós vamos ouvir já o Amodeu, mas antes de fazer essa explicação, esse contexto para vocês. Sobre investimento, o Amodeu fala de uma dívida do Coritiba do ano de 150 milhões, que o Coritiba não teria para fechamento do seu balanço desse ano, para fechar zerado, para não ter dívida. 2023? 2023. Ele fala no seu pronunciamento inicial, 150 milhões de reais o Coritiba devia e a SAF teve que aportar esse valor fora de contrato, de futebol, de tudo mais. Porque a previsão do balanço do Coritiba contava com uma renda de televisão que de quase 50 milhões de reais que não veio, porque o Coritiba foi rebaixado. Essa renda de televisão vem do 16º para cima. E também com uma venda que em balanço esportivo não é uma renda fixa, é uma renda variável, que é a chamada venda de jogador. Que vários clubes fazem um balanço anual com a expectativa de venda de jogadores, ela pode se concretizar, passar ou não. Coritiba teve qual venda de jogador esse ano? Teria a do Dombrowski, que não aconteceu. Não teve. Seria cerca de 3 milhões de euros. Teve nenhuma. Ali perto de 20 milhões de reais. A última foi do Paixão. Então não teve esse atingimento de meta, digamos assim, de venda de jogadores, essa receita que é variável, mas que aparece em muitos balanços de clubes para fechamento de meta anual. Não só aqui no Coritiba, o São Paulo faz muito isso, o Corinthians, enfim. Eu fiz muitas matérias de balanço de clube, tenho um pouco de... Não sou um expert no assunto, mas tenho um pouco de propriedade, digamos assim, para falar sobre isso. E aí, essa fala do Amodeu, falando das dívidas, o Coritiba, ele inclusive elogia a questão da recuperação judicial, que o Coritiba conseguiu deixar uma situação em que a SAF pudesse entrar e tivesse uma tranquilidade para trabalhar, e a questão do estádio também incomodaram o Coritiba. E aí vou pedir pro Tarcísio colocar, por favor, a parte do estádio, Tarcísio, que tava mais abaixo ali no nosso roteiro, mas porque é mais importante pro momento, ele falando do estádio, e aí a gente explica. A SAF foi duramente criticada, e na minha visão de forma inoportuna, intempestiva, tá? Na semana passada, por conta desse assunto, o projeto que foi apresentado ao município de Curitiba foi apresentado antes da chegada da SAF. Antes da chegada da SAF. Né? E a SAF, nesses primeiros 5 meses, ainda não se debruçou sobre o projeto do novo Couto Pereira. Porque nós tínhamos uma emergência muito mais importante para tratar nesses últimos 5 meses, que era, primeiro, chegar no clube, sentar no clube, entender o clube, lidar com as emergências do dia a dia que eram relacionadas à competição, e nós, então, a partir de 2024, agora vamos nos dedicar ao projeto. E o que nós vamos fazer, e esse compromisso o torcedor pode ter, é de analisar o projeto com o objetivo de trazer a capacidade do estádio, no mínimo, dentro das condições que a gente tem hoje no estádio de futebol. Aí vou fazer uma analogia aqui, só para benefício da ilustração, né? A gente tem o Palmeiras, que tem um volume de torcedores muito superior ao volume de torcedores do Curitiba, tem um estádio para 40 mil pessoas. Né? O nosso estádio tem capacidade de 35 mil pessoas. A gente vê outros grandes clubes no mundo com estádios com capacidade na ordem de 40, 50 mil pessoas ou um pouco menos. Então, assim, eu não quero entrar na polêmica do número de acessos, do número de assentos do estádio, mas eu quero dizer o seguinte: no momento oportuno, a gente vai se debruçar nisso e a gente vai procurar criar um projeto que dê conforto para o torcedor coxa branca, que atenda a demanda do torcedor coxa branca, seja ele com a capacidade de público que a gente venha conseguir estabelecer logo ali na frente. Eu até falei sobre o tema ontem. Quando o Amodeu cita o estádio, ele fala que a SAF vai observar o projeto com atenção a partir de agora, já que nesse ano tinha a necessidade do campo e eles não se debruçaram num projeto que havia sido formalizado pela associação anteriormente. Aí
uma pessoa de dentro do Coritiba me informou que um dos conselheiros da SAF do Coritiba, né, da Tricorp, foi uma das pessoas que ajudaram a produzir o projeto do estádio. E aí o Amodeu fala sobre esse estádio, que vai haver a necessidade e tudo mais, e a SAF de fato vai analisar o projeto com mais calma. Inclusive o próprio projeto do CT pode ter mudanças também, agora que a SAF vai olhar com mais atenção para esses dois projetos, e a capacidade vai ser debatida, inclusive número de camarotes, valores que vão ser aplicados, porque os valores também vão aumentar, não vão ser os mesmos valores que são aplicados hoje. Curitiba hoje negocia um camarote por R$50 mil ano. Se você for em 14 pessoas, tá mais barato do que na arquibancada em muitos casos, e na social. Se for fazer um balanço de quanto você gasta no estádio, com bebida, comida, etc. Então o Coritiba vai ter de fato um reajuste nesses preços para ficar em patamares que propiciam o Coritiba a ter ganhos com setores mais nobres, não ignorando os setores mais populares do estádio. E a promessa é que a SAF olhe de fato com mais carinho para esse projeto do estádio, e a questão da capacidade de 30 mil pessoas pode mudar. Mas a fala do Amodeu sobre o estádio, que a SAF não tinha olhado, que tinha sido associação, também gerou debates, né? E debates acalorados ontem na reunião do Conselho. O Conselho não gostou nada disso, porque, segundo uma fonte de dentro do Coritiba, a SAF teve sim participação nesse primeiro projeto. A briga é longa e tá quente o negócio. E vai continuar, né? Porque o Conselho Deliberativo, a associação no geral, pode chiar o quanto quiser. Agora não tem mais jeito. A não ser que a SAF venha falando: oi, tudo bem, vamos trocar aqui as cores do clube. Sim. Aí sim a associação pode se meter e falar: não vai. Veta e pronto. Agora, os outros projetos têm o voto da associação, mas o voto da associação não é o predominante para saber o que vai acontecer. Então, é natural que os conselhos... Porque, assim, é uma coisa ainda muito nova, né? E tem que... porque, assim, durante todo o ano, eles estão trabalhando em conjunto. Né? Isso é fato. Né? Desde o final do ano passado, desde novembro do ano passado, final de novembro do ano passado, a SAF já começa a ser introduzida no Coritiba, com pessoas aconselhando, com conversas entre membros funcionários do Coritiba no geral e diversos setores. Diversos setores, não é só o futebol, tá, gente? Setor de marketing, setor de comunicação, vários setores estavam conversando já com pessoas da SAF, pedindo auxílio e até mesmo pegando as opiniões como uma verdade, né? Tudo que foi feito no Coritiba esse ano, mesmo sem o contrato assinado, era com consenso da SAF. A SAF precisava falar sim ou não. Tem a pergunta até do Gabriel Kozonski, perguntando se quando demitiram o Antônio Oliveira, a decisão foi com o aval da SAF ou foi a associação que decidiu que ainda tinha poderes? Aval da SAF. Isso, a gente debateu aqui, né? O futebol, e ali o futebol já estava sendo gerido, né? Já tinha a figura do Arthur já há algum tempo. O Amodeu chega um pouquinho depois, né? O Amodeu. E sim, gente, deixar bem claro, até porque foi tema da coletiva ontem, eu falei isso ontem também, mas é importante. Quando a gente fala aval da SAF, é a Tricorp, é a SAF. A partir da chegada do Arthur e a partir da chegada do Amodeu, a gente pode cobrar Arthur e Amodeu. O Amodeu não estava aqui em fevereiro, em março, em abril. O Amodeu chega maio, junho. Então, a figura Carlos Amodeu responde a partir do momento em que ele senta como CEO da SAF do Coritiba. Antes, a SAF tem essa ingerência... Ingerência não, mas essa participação com o Coritiba em montagem de elenco, em decisão de futebol e tudo mais, pela figura do Bruno D'Ancona e também do Arthur Moraes, que o Arthur Moraes, como eu trouxe aqui, chegou bem antes de ser anunciado e já tinha... Inclusive, o Wilson falou pra gente aqui na entrevista. A gente imaginou que o CEO da SAF fosse o Arthur Moraes. E aí depois veio a figura do Amodeu. Então o Arthur sim está há mais tempo. O Carlos Amodeu chegou um pouco depois. Participações por aqui. O Gerson dizendo que discorda em relação ao tempo de contrato. Acha que seria bom apenas 1 ano. O Coritiba poderia trazer outro nome e fazer um contrato de 2 anos. Mas qual é a garantia que daria certo? Pagamos por técnico por todo o contrato. O Guto, o contrato dele agora é final de 2024, né? É uma temporada, né? Só que eu não sei se o Coritiba, por exemplo, já pagou o Guto. E a Mariana porque o Coritiba rescindiu o contrato com o Olha, Guto. A Mariana até complementa aqui, ó, que o Coritiba sim resolveu toda a situação antes.
Já tinha resolvido a situação do Guto na demissão dele. A Mariana Pagou até tudo complementa que o Coxa tá pagando 4, 5 treinadores, não pode fazer técnico a longo prazo. Até uma pergunta agora, o Zago até o final do ano, né? Que o Marcos Vinícius Gusso mandou para Alexandre aqui, que eu também tenho essa curiosidade. E a nova marca, vai ter uma marca que vai entrar no lugar da 1909? Já tem uma definição sobre, sobre patrocinador? Não, sobre fornecedor de material esportivo? Teve tanto tema ontem que a pergunta não foi feita na coletiva. Era um tema importante esse, mas assim, vamos ser sinceros, perto de tantos outros temas que a gente tinha, ele estava muito abaixo na lista e ele acabou não vindo à tona. Eu não ia, por exemplo, gastar minha pergunta com a marca esportiva ontem, sendo bem sincero, mas é uma situação que eu vou apurar e vou trazer para vocês. Participando com a gente também o Antônio Alves, lá em Nova Sodré, na Bahia. Ele que é torcedor Coxa Branca. E ele manda aqui, ó. Ô, pessoal, manda uma camisa do Coxa dessa daí pra mim aqui na Bahia, na minha cidade, não tem pra vender. Barato. Falando, né, do Henrique F, que ganhou a camisa na última transmissão e veio receber. Você tinha lido a mensagem do Gabriel Kozonski, né? Ele até respondeu novamente aqui. Pergunto porque, apesar de estarem desde o começo do ano, ainda não era oficial. Então a associação poderia ter tomado uma decisão contrária nesse caso. Aí eu não concordo nesse ponto de vista. Poderia, mas você vai encontra um parceiro que você tá indo fechando o negócio? Nesse ponto, claro que a associação poderia. O Glenn, naquele momento, que era o presidente do clube, inclusive senta ao lado do Antônio Oliveira pós-Flamengo, lá no Maracanã, no 3-0, e fala que seria mantido e 2 dias depois é demitido. É aquele negócio, né, Gabriel? Aquela situação. Pô, você quer vender você quer vender um carro pra alguém. Pô, você trata o cara bem. Sim. Né? O cara fala, pô, você pode trocar aí o volante pra mim? Você vai lá e vai trocar porque você tem interesse em vender o seu carro. E o Coritiba trocou alguns volantes esse ano. Só... Teve até alguém que perguntou aqui, falou, poxa, a primeira notícia de reforço pra 2024 é volante, não tem nada de meia de armação por enquanto? Verdade. Teve alguém que mandou essa pergunta por aqui. Com a gente também o Rodrigo Bueno, uma ótima tarde pra ele, o Edson Schuppel, sempre na escuta aqui do Bate Pronto Curitiba, Guilherme Dantas, o Bruno Salles, falando, na hora durante o ano que o clube estava já na pior caindo, ninguém do conselho apareceu, né? A galera Coxa Branca